Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Querida comunidade evangélica de Confissão Luterana Gustavo Adolfo, em Vila Itopava. Querida comunidade evangélica de Confissão Luterana Cristo Libertador, em 13 de Maio Baixo. Saúdo-vos com as palavras de Jesus, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e 36 a 43, que passo a ler. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora vem uma interrupção e nós vamos continuar no versículo 36 até o 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, palavras da salvação. Louvado sejas Cristo. Pois bem, queridas comunidades, Vila Itopava e 13 de Maio, como vocês bem perceberam, o texto de hoje é interrompido. Nós lemos primeiro a parábola, daí vem outras coisas e aí a explicação da parábola. Na Bíblia isso acontece às vezes, que se começa um assunto e depois tem um excurso e aí se volta ao mesmo assunto e se termina. Isso é muito comum, acontece muito também em outros livros. É uma característica da sabedoria judaica, essa forma de pensamento. Começa-se um assunto, excurso, e aí termina-se o assunto. Hoje, Jesus facilitou muito o meu trabalho, porque eu não preciso interpretar a parábola. Ela já foi interpretada. Então, a gente poderia tentar interpretar a parábola a partir de outros momentos no Evangelho de Mateus. Por exemplo, antes dessa parábola vem a parábola do semeador. Mas não.
Nós não vamos usar outra interpretação a não ser aquela que Jesus propôs nos versículos 36 a 43. Os discípulos perguntaram: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus explicou tudo, tintim por tintim. Então, esta é a interpretação. Como vocês podem ver, desde o início da igreja, houve o problema dos falsos cristãos. Nunca foi diferente. Nunca foi diferente. Sempre houve gente que faz o bem, que anda no caminho de Deus, e gente que está na igreja, que vai aos cultos, que se diz cristã, mas está longe de Cristo. E nem foi enviada por Cristo. Vocês veem que o trigo é quem? Os enviados pelo Filho do Homem, os que foram semeados pelo Filho do Homem, isto é, Jesus Cristo. E o joio não tem nada a ver com Cristo, foi o diabo que colocou no meio da igreja. Isto é uma diferença que nós precisamos fazer. Nós não somos juízes, nem os anjos são juízes. A gente às vezes vê pessoas dentro da igreja, mas se comportam de uma forma completamente estranha ao que Cristo mandou. A gente vê gente que diz que é cristã, mas diz que é a favor do homicídio. A gente vê gente que diz que é cristã, mas não vê problema em roubar os outros. Se a gente começar a fazer excomunhões a partir do que nos aparece, a partir da aparência de ser joio, a gente vai acabar arrancando junto o trigo. Apenas Jesus é o juiz, e apenas no fim do mundo ele vai exercer a sua tarefa de juiz. Eu acredito que o coronavírus não é o fim do mundo. O coronavírus é uma de muitas doenças que existem na história da humanidade. Não é a primeira, só que graças ao bom estado de evolução da medicina, nós passamos, na verdade, muito tempo sem uma grande praga epidêmica. Há 100 anos, exatos 100 anos atrás, nós tínhamos a gripe espanhola, que se chama espanhola, mas começou nos Estados Unidos. E em alguns lugares do mundo, no ano de 1920, a metade das mortes aconteceu por causa da gripe espanhola. Então, não vamos nos enganar, o coronavírus não é o fim do mundo. O fim do mundo está por vir quando acontecerem os sinais descritos no Apocalipse. Eu não entendo que o Apocalipse profetize uma doença, então essa doença não é o fim do mundo. E ainda que fosse, apenas Jesus tem o direito de julgar o ser humano, no sentido de salvação ou condenação eterna. Então, o que esta parábola significa hoje para nós? Cada um precisa olhar para as suas ações, não necessariamente para as ações dos outros, e ver se ele está agindo conforme a palavra de Deus. Agora é o tempo da graça. Agora é o momento de fazer a diferença no mundo. Agora é o momento de ser trigo. Mais tarde, quando vier a ceifa, aí o tempo acabou. Então, o que diz essa parábola para nós? Ela diz que nós devemos praticar a obra que vem da boa semente, para que, no fim do mundo, nós sejamos reconhecidos como boa semente e possamos passar a eternidade com nosso Pai. Como diz no versículo 43, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai.
Há algum tempo atrás eu fiz uma pregação para vocês, onde eu lidei com a ideia de profetas e justos. Vocês podem conferir neste canal do YouTube. Posso deixar o link na descrição. O que faz um justo é aquele que faz a obra de Deus. E Jesus termina admoestando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele quer dizer com isso? É uma forma de dizer que agora é o momento de prestar atenção a essa mensagem e pôr em prática. Agora é o momento de todos nós, unidos, agirmos contra essa doença. Agirmos contra esse vírus que está ceifando muitas vidas. A justiça é fazer a vontade de Deus. Ele quer que todos tenham vida e vida em abundância. Se a gente só consegue fazer isso ficando em casa e esperando o tempo passar até que o vírus morra, então, bom, que seja isso nossa boa ação. Se nós conhecemos outra forma de fazer o bem, pratiquemos aquilo. Essa é a mensagem que esta parábola traz para nós hoje em dia. Eu quero terminar esta mensagem com o versículo 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Nós somos cidadãos brasileiros, mas nós temos um outro reino no porvir. É o reino de Deus. Nós somos cidadãos de um outro país, de um país que ainda está por vir. E agora é o momento de nós nos lembrarmos desta cidadania e de nossas obrigações para com este reino que está por vir. Nossa obrigação de fazer o bem para com o nosso próximo, independentemente de quem ele seja. Com isto eu termino a mensagem. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde vossos corações em Cristo Jesus. Amém.